Qual é a origem do conflito entre Israel e os povos árabes? Os conflitos entre judeus e palestinos têm raízes na disputa pelo território da região histórica da Palestina. A imigração judaica aumentou ao longo da população árabe local, levando às guerras árabe-israelenses em 1956, 67 e 73. A ocupação israelense da Cisjordânia, faixa de Gaza e Jerusalém Oriental resultou em confrontos contínuos. Apesar dos esforços de paz, como os acordos de Oslo em 1993, a questão dos assentamentos, o status de Jerusalém e o direito de retorno dos refugiados palestinos permanecem como desafios cruciais. A recente escalada de violência entre Israel e grupos palestinos como o Hamas intensificou ainda mais a instabilidade na região. A história de Abraão desempenha um papel fundamental nas tradições tanto judaicas quanto árabes, uma vez que ele é considerado o patriarca das duas culturas. Abraão, originalmente chamado Abrão, foi um nômade que viveu na Mesopotâmia. Segundo as Escrituras, Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e se dirigir à terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu a esse chamado e partiu com sua esposa Sara e sobrinhos em direção à terra de Canaã. Deus disse a Abraão que faria dele uma grande nação, e sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu e a areia na praia. Ele também prometeu a Abraão que sua descendência herdaria a terra de Canaã, que inclui áreas que hoje fazem parte de Israel, Palestina, Líbano e partes da Jordânia e Síria. Abraão passou por muitas provações ao longo de sua jornada, incluindo a esterilidade de sua esposa Sara e conflitos com outros povos. No entanto, ele continuou a acreditar na promessa divina. Com o tempo, sua esposa Sara deu à luz seu filho, Isaque, e Abraão teve outros filhos com sua concubina Hagar, incluindo Ismael. Ismael é considerado o ancestral dos árabes, enquanto Isaque é visto como o ancestral dos israelenses, estabelecendo assim uma conexão entre as duas linhagens. No entanto, a história envolveu conflitos intermitentes entre os descendentes de Ismael, árabes, e Isaque, israelitas, refletindo em desentendimentos religiosos e políticos na região do Oriente Médio até os dias atuais. Portanto, a história de Abraão representa um ponto de início e divisão entre as culturas judaica e árabe, sendo a promessa de Deus a Abraão um elemento central que desempenha um papel significativo nas tradições religiosas e nas narrativas históricas desses povos. A história começa com Moisés, um líder israelita nascido no Egito durante o período em que os israelitas foram escravizados pelos egípcios. Moisés, escolhido por Deus, foi encarregado de libertar seu povo da escravidão e levá-los à terra prometida. Após uma série de eventos milagrosos e plausíveis que assolaram o Egito, o faraó finalmente permitiu que os israelenses partissem. Moisés guiou os israelenses pelo deserto do Sinai em direção à terra prometida, enfrentando várias dificuldades ao longo do caminho, incluindo a falta de água e comida, bem como a rebelião e dúvidas do próprio povo. Durante essa jornada, Moisés recebeu os 10 mandamentos e outras leis fundamentais de Deus no Monte Sinai, que formaram a base da fé e da prática judaica. Após décadas de peregrinação, Moisés morreu sem entrar na terra prometida. No entanto, seu sucessor, Josué, liderou os israelitas na sua conquista de Canaã, a terra prometida. Eles enfrentaram vários desafios e tiveram que lutar contra os habitantes locais da terra, conhecidos como cananeus. Com o auxílio de Deus, os israelenses foram capazes de conquistar várias cidades e territórios e, eventualmente, estabeleceram sua presença na região. A entrada dos israelitas na Terra Prometida marcou um momento fundamental em sua história, representando a realização da promessa feita a seu ancestral Abraão e o estabelecimento de sua identidade como um povo escolhido por Deus. A jornada de Moisés e a conquista de Canaã
desempenham um papel central na narrativa religiosa e histórica judaica. A região do Oriente Médio testemunhou uma série de conflitos complexos e profundamente enraizados, incluindo o conflito Israel-Palestina, as guerras árabe-israelenses, a guerra Irã-Iraque, a guerra civil na Síria, os conflitos no Iêmen e os conflitos entre o Irã e a Arábia Saudita. Essas guerras e tensões sectárias, minorias étnicas e religiosas resultaram em perdas humanas graves, deslocamento em massa, instabilidade política e desafios humanitários, moldando a história e a dinâmica da região e representando desafios em curso para a paz e a estabilidade no Oriente Médio. Após a morte do rei Salomão, o Reino Unido de Israel foi dividido em dois: o Reino de Israel no norte, centrado em Samaria, e o Reino de Judá no sul, com Jerusalém como sua capital. Essa divisão foi pesquisada sobre políticas econômicas e religiosas. Durante esse período, Israel e Judá frequentemente entraram em conflito uns com os outros. Além disso, enfrentaram ameaças de povos vizinhos, como os assírios e os babilônios. O reino de Israel caiu nas mãos dos assírios em 722 a.C., enquanto o reino de Judá foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C., resultando no exílio babilônico e no subsequente período de dominação estrangeira na região. O exílio babilônico foi um período na história dos israelenses, quando uma parte significativa da população, principalmente de Judá, foi deportada para a Babilônia após a conquista de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C. Durante esse período, os cativos enfrentaram a perda de sua terra, cultura e identidade e a destruição do Templo de Jerusalém. E as narrativas bíblicas, como o Cativeiro da Babilônia e o Livro de Lamentações, expressam o sofrimento e a ansiedade por um retorno à Terra Prometida. Esse evento traumático desempenhou um papel importante na história e na fé do povo judeu e influenciou suas tradições religiosas e culturais. O retorno dos exilados babilônicos a Canaã, após o decreto do rei persa Ciro II em 538 a.C., marcou um ponto crucial na história dos israelitas. O retorno foi um processo gradual em várias fases, durante o qual um número substancial de exilados babilônicos, liderados por Zorobabel e Esdras, voltaram a Jerusalém e Judá. Um dos eventos mais revelados foi a continuidade do Templo de Jerusalém, que ocorreu sob a liderança de Zorobabel e mais tarde foi renovada e ampliada por Herodes o Grande, cerca de 5 séculos depois. O retorno dos exilados e os sobreviventes do templo simbolizaram a restauração da identidade cultural e religiosa dos israelenses, fortalecendo sua conexão com a Terra Prometida e com sua fé em Deus. No século XX, o conflito árabe-israelense marcou uma luta entre os estados árabes e Israel pela soberania e controle da região. A Guerra da Independência de Israel, em 1948, comprovada na criação de Israel e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, estabelecendo as bases de um conflito permanente. A Guerra dos 6 Dias, em 1967, ampliou o território israelense, resultando na ocupação de territórios como a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Desde então, os confrontos entre Israel e os palestinos, assim como entre Israel e outros países árabes, continuam levando a contínuas tensões, atos de violência, disputas territoriais e desafios na busca por uma solução para o conflito na região. E estamos vendo hoje uma continuação do que aconteceu há milhares de anos atrás. Que Deus esteja com todos.